Sejam muito bem-vindos a mais um Mamba Talks. A gente está aqui mais uma vez com o nosso radar do e-commerce e hoje para falar de algo que você, vendedor, vai sentir ou já está sentindo na pele. Vamos falar de mudanças, algumas reformas na política da logística e que você vai ter que levar em consideração para dentro do seu negócio. E é claro, aproveitando para convidar você para se inscrever aqui no nosso canal. Não deixa de acompanhar, a gente está trazendo toda semana novos conteúdos falando sobre marketplaces, e-commerce, negócios, sem dúvida vai fazer a diferença na tua competitividade do teu negócio. E para a gente falar sobre isso hoje, eu estou aqui com eles, Gustavo Carvalho e Vitor Leite, para a gente discorrer um pouco mais sobre esses temas. Se apresentem aí, família. Isso aí, galera. Boa tarde para quem está assistindo isso daí. Bom, eu sou o Gustavo, consultor do Master aqui na Mamba. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre essas loucuras todas de mudanças que estão acontecendo na logística. Fala, família. Sou o Vitor, Head de Operações da Mamba. Para quem não me conhece, fico na frente de toda a parte operacional e hoje estou para somar, trazer um pouco do ponto de vista do seller, um pouco do ponto de vista de gestão, de como a gente deve se preparar para essas mudanças que vão vir por aí na logística, né? O que vem por aí? Vamos lá. E é importante porque aqui a gente vai ter cenários diferentes. A gente tem o cenário do Gu ali no dia a dia com os nossos clientes, né, com grandes contas, e o cenário do Vitão em contato direto ali com o Mercado Livre, conhecendo um pouco de quais são os porquês também de cada uma dessas mudanças. Vamos começar com o que acho que vai chegar mais próximo, assim, mais rápido, né, na vida, no impacto direto nos vendedores. Então, assim, fazendo uma recapitulação, a gente teve ali uma estratégia muito agressiva por parte do Mercado Livre a partir de junho de 2025, onde ele vem com tudo para cima da Shopee e passa a disputar também frete grátis para produtos acima de R$19 até R$79, que antes era uma faixa que ele não atuava. Então, jogou frete grátis, o consumidor parou de pagar esse custo de frete e isso, por enquanto, também até então não era um custo mais ainda do vendedor. Porém, como a gente sabe que não existe frete grátis, né, esse valor agora ele vai passar a ser um novo custo para os vendedores, né? E para isso o Mercado Livre reformulou, né, toda aquela lógica ali em relação à forma com que ele cobra o frete. Sim. Como que você acha, Gu, que isso vai impactar, pensando no entendimento que o vendedor tem hoje de cada um dos custos dentro da plataforma? Cara? Bom, eu vou dar um passo para trás. Eu acho que essa mudança, primeiro, né, ela foi recebida com muito positivismo com o vendedor, né? Quando ele viu que a faixa de frete ia ficar grátis, a gente soube que isso de cara ia aumentar as vendas. O que a gente não sabia é as consequências dessa mudança. Então, a gente escuta muito vendedor falar assim, mas foi um passo errado no Mercado Livre. Não tem certo ou errado, a plataforma está fazendo de fato o que ela entende como competição de mercado, visto as plataformas que vão competir por esse cliente novo que está ali permeando os marketplaces. Nas contas que a gente acompanha aqui, tá? Qual foi o impacto imediato? De fato, as vendas aumentaram e muito. A gente teve ali um salto de 30%, 40% em contas nichadas, né? Que começaram a vender mais em mais períodos do dia. Então, aqueles períodos que a gente tinha menos pico de vendas, começaram a ter mais vendas. Só que essas vendas demoraram de ser entregues. E aí, conforme esse agendamento ia para frente, porque o Mercado Livre não garantiu entrega rápida, garantiu frete grátis, a gente teve uma alta taxa de cancelamento. E é isso que o vendedor não coloca na conta quando ele está começando a ter esse aumento, esse pico de vendas, né? E aí casa muito com o que eu acho que você fala muito sobre quem é organizado e como esse vendedor se profissionaliza nas contas, né? Sim. Essa questão de profissionalização, a gente bate muito na tecla. Nos eventos presenciais que a gente faz, nas reuniões com os nossos clientes, nas consultorias que a gente faz, a gente bate muito nesse ponto. Não dá para seguir daquela maneira com que muitos de vocês que estão assistindo, começaram a seguir dando um jeitinho, fazendo aquela integração que não é aquela integração como deveria ser feita, embalando um pacote de um jeito que passa, mas não está de acordo com a regra. Então, cada vez mais os marketplaces estão cobrando para a gente seguir de maneira mais rígida cada uma das regras, né? E eu acho que um dos pontos mais legais para a gente observar de todo esse contexto de 2025 e dessas primeiras movimentações que aconteceram agora em 2026 é o seguinte: a Shopee dominava uma faixa de público, o Mercado Livre dominava outra faixa de público. O que o Mercado Livre ele tem claramente muito mais forte
em relação à Shopee, qual que é o principal diferencial do Mercado Livre? Logística. Então, se o Mercado Livre quer atacar a Shopee de alguma forma, como que ele vai atacar? Com logística. Então, foi isso que eles fizeram. Só que a Shopee, em comparação, ela domina principalmente ali os produtos de ticket mais baixo e ela consegue, querendo ou não, ganhar no preço. Sempre foi um pouco mais barato, de certa forma, vender na Shopee para a maioria das categorias e comprar na Shopee também para o consumidor final também é um pouco mais barato. Então, o que a Shopee fez? Abaixou ainda mais o preço. E aí vira essa briga infinita para ver quem que vai ter mais domínio logístico, quem que vai vender mais barato, quem que vai de fato dominar as faixas de consumo. Só que em paralelo a tudo isso, o que aconteceu? O vendedor vendeu mais, aumentou a taxa de cancelamento. Só que no backstage, o que aconteceu? No final do ano, teve muita gente, não sei se vocês compraram alguma coisa na Black Friday, mas como que tava o prazo para comprar na Black Friday, pai? Terrível. Então a gente tinha assim, e desde produtos pequenos, que normalmente no full chegava no dia seguinte, 2 dias no máximo, tava para 7 dias, 10 dias, dependendo do produto, se é um produto maior que não tava no full, tava demorando 1 mês para chegar. E essa foi o primeiro custo que o vendedor teve que pagar. Né? Antes de ser realmente cobrado, ele teve que arcar com esse custo de conversão. Sim. Porque do final de novembro, né, da Black Friday, para cá, a gente começou a sofrer muito com isso. Porque o Mercado Livre, como ele ainda não ia começar a cobrar, ele teve que otimizar de alguma forma a estrutura de custo dele, tornar mais eficiente. Como ele fez isso? Né? Ele passou a pulverizar mais cada um dos envios. Então, nós aqui somos da mesma cidade e fizemos venda. Ao invés de cada um de nós, no dia de hoje, fazer um envio e a transportadora passar a coletar esses 3 envios e levar, o Mercado Livre fez com que a gente fosse esperando para postar só daqui a 5 dias, para que acumulasse pedido e esse custo de transporte ele pudesse se pulverizar ali para dentro do Mercado Livre. Porque o que é importante a gente analisar? Hoje, o principal desafio de expansão dos marketplaces no Brasil é logística, de maneira geral. Logística de acesso, logística de infraestrutura, disponibilidade de caminhão, disponibilidade de mão de obra. De maneira geral, o investimento e a guerra que existe no backstage ali pelos marketplaces é logística. E o que acontece quando eu pego um segmento ali, que é a logística, que já é escasso, que já é difícil, que já não tem o potencial ele já não acompanha o potencial de compra dos marketplaces. Aí eu pego toda essa estrutura e eu barateio para eu conseguir vender mais. Eu sobrecarrego todo o sistema. Todo o sistema. Eu acho que o passo para trás que a gente tem que dar também além disso tudo, a gente tem que lembrar do full, né? Que mesmo entregando, mesmo o Mercado Livre postergando as datas do que eu ia colocar na coleta, do que eu ia jogar para as agências, o full não tinha data desde agosto. A gente tem casos aqui de agosto que cliente querendo enviar mercadoria para lá e lote grande, faturamento alto, é relevante para a plataforma e não conseguia a data para levar. Então, esse descasamento de estoque no full, mais uma sobrecarga de demanda nas logísticas normais para flex, para agências, tudo isso juntou num único período que é o maior período de vendas do nosso e-commerce brasileiro, que é a Black Friday de novembro. Então, isso convergiu para que a gente tivesse uma equação de muita turbulência em novembro. E aí isso se arrastou até agora, está se arrastando, na verdade, né? A gente está vendo efeitos de vendedores que compraram muito na metade do ano para conseguir atender essa demanda chegou, mas com cancelamento alto, com falta de estoque de espaço para reposição nos estoques do Mercado Livre, e aí essa conta veio chegando, porque como eu comprei muitos boletos caem para o começo do ano, onde a maioria dos custos já são maiores. Janeiro já começa com um preço maior, né? Ele começa com um custo muito alto. Então a gente tem vendedor vindo desde julho, que está pagando a conta agora, trabalhando ali muito no zero, assim, tirando quase nada, para conseguir manter a empresa ativa, manter as contas ativas. Né? Sim. E aí a gente volta no tema que eu abri, que é o principal tema que eu bato no martelo sempre que eu posso. Profissionalização. E quando a gente fala de profissionalização, não é só seguir processo. É ter lastro, né? Porque uma empresa que você está se planejando para uma Black Friday, e aí você não teve a performance que você planejava, a performance que você almejava ter, você precisa ter lastro para conseguir
segurar a bronca, né? Para conseguir segurar a bronca nos próximos meses, para tua empresa não quebrar. E muita gente não desenvolve, não pensa nisso quando pensa em crescer. Só pensa em crescer e ficar girando, dobrando, e uma hora acaba o caixa. Qualquer vento que dá, a empresa já sente uma tempestade, já sente um terremoto, né? Então, a profissionalização, ela é de diversos aspectos. Ela olha para a ótica de processo, para a ótica de fazer direito tudo que tem que ser feito, mas ela olha também para considerar intempéries no planejamento. Porque senão a gente vai criar um planejamento que ele é muito raso, né? Muito raso. Acho que num país onde a gente tem taxas altas em 25 e se mantém agora, caixa ele vai ser rei, então quem não consegue formar tem que achar formas para conseguir manter saudável, manter o giro de caixa saudável de alguma forma, mas esse lastro pode vir por linhas de receitas diferentes. Então a gente não precisa simplesmente só vender em marketplace, né? Então a gente vai instigando outras formas assim, e aí essa venda no marketplace, por ser um carro-chefe dentro do que a gente trata, ela precisa aguentar a bronca da empresa o ano inteiro. Então, se livrar dos produtos, né, entre aspas, para conseguir levantar dinheiro e fazer a empresa ser sustentável, nem sempre é só o caixa que segura. Pode ser novas linhas de receita, mais canais agrupados, montando um ecossistema para que aquilo ali gire de fato como uma empresa, não como uma conta, né? Total. Acho que em resumo a gente pode dizer que não adianta só pensar em performance, né? Pensar só em venda, se eu não tenho uma gestão financeira que suporte, se eu não tenho conhecimento, porque para que eu possa dar vazão a esse lastro, a esse crescimento, eu preciso entender o jogo também, né? Então eu preciso entender quanto eu pago, quais são os impostos, quanto que a minha empresa precisa gerar de caixa para conseguir se manter respirando mês a mês. Eu acho que isso é um pouco do que falta dentro do cenário de marketplace. Muitos vendedores acabam ainda no atropelo. Vai funcionando, mas quando a regra vai ficando um pouco mais complexa, isso tende a apertar. E aí é o momento que algumas pessoas olham e falam assim, cara, não sei o que está acontecendo. Acho que é uma premissa que veio desde 2020, quando na pandemia a gente percebeu que o marketplace era uma via de fazer dinheiro fácil e rápido, né? Que era, tá? Não é mais. A gente percebeu que a barreira de entrada era muito baixa. Ainda é, né? Ainda é. Eu não tenho custo para nada. Só que barreira de entrada baixa não quer dizer que eu não preciso entender as regras e não preciso me preparar. Então não é porque não custa nada para eu anunciar dentro de um shopping que eu não vou ter que precificar quanto que custa o funcionário, quanto que custa um aluguel para frente, quanto que custa manter uma operação lá. E a gente ainda se porta, a gente vê muita gente entrando no marketplace achando que esse shopping é de graça. E ele não é. Você falou no começo, não existe frete grátis, porque assim como não existe nada grátis, né? É isso. Pô, a gente tá muito sério aqui, hein? Tá muito sério. Eu achei que você ia soltar uma piada falando alguma coisa que... Eu ia começar a falar sobre o samba enredo das escolas de samba, mas eu tentei cortar, falei, não, vamos manter aqui. Vamos falar de logística, né? Vamos falar de logística, tá? Vai dar tempo ainda. Ó, vamos puxar, então, até pro pessoal que tá assistindo. Alguns já devem ter assistido, a gente fez um conteúdo exclusivamente sobre isso. Mas vamos recapitular quais foram essas principais mudanças, né? Então, primeiro a gente tá falando de frete. E aí, eu quero trazer um ponto de atenção para os produtos abaixo de 79, que foi a principal mudança. Então, o Mercado Livre oficialmente aboliu a taxa fixa, que vem desde sempre, né? O Mercado Livre, desde que ele passou a ter a estrutura de comissão que tem hoje, muito semelhante, ele passou a cobrar uma taxa fixa para produtos. Ela veio já de R$3, R$4, ficou em R$5 por um tempão, depois virou R$6 e aí depois mudou para R$6,25 a R$6,75. Agora, acabou. Morreu a taxa fixa e a gente passa agora a atuar com uma tabela de frete para todo tipo de produto que depende de peso e preço, né? Então, assim, um produto de R$18, a depender do peso que ele tem, vai ser cobrado um valor de frete ali diferente. Paiva, tá muito confuso. Como que eu posso precificar o meu produto? Boa. Hoje eu tava precificando ali na taxa fixa, precificava naquela planilha velha, naquela planilha cansada de tudo. Né? É isso. Não, é de graça, eu que mesmo montei, tá? E eu sou você, tá, vendedor? Eu sou você que não profissionalizou a gestão ainda e tô precificando o produto naquela planilha cansada, não tem nem automação. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou reprecificar os meus 250 SKUs ali no Mercado Livre
pra eu não tomar pau a partir dessa mudança que vai acontecer em março, né? Boa. Acho que a primeira coisa é você entender e ter uma visão. Isso é um problema ainda. As pessoas não sabem o que levar em consideração a nível de peso dos produtos, né? Então, o Mercado Livre, ele disponibilizou uma tabela. Tá lá, a tabela com a faixa de preço e o peso. Então, primeiro você ter acesso a isso e entender a lógica do jogo, entender as regras do jogo, tá? Depois, você precisa levar em consideração para essa reprecificação uma planilha que você possa ter esse controle de maneira fixa, estável. Né? Então vai ser a maneira de você fazer. Caso você não tenha nenhum outro tipo de solução, como as que a gente tem aqui, por exemplo. Então a gente tem uma calculadora para todos os nossos parceiros que permite que eles, já através da regra nova, possam reprecificar cada um dos produtos. Né? Então, para o vendedor que ainda está cru, que ainda não tem isso, cara, você vai ter que ter esse controle numa planilha, custo a custo, para que você possa acompanhar esse indicador e mudar. Então você antes pagava num produto de R$65, você pagava R$6,75, né, de custo fixo. Se o teu produto tem, por exemplo, 3 a 5 quilos, você vai pagar agora você vai pagar agora R$9,75. Então você vai ter essa mudança, esse reajuste de custo para colocar para dentro do teu produto, porque caso você opte manter o preço, não subir, você vai perder margem de contribuição. E aí, quando é que a gente vê se está sobrando ou não margem? Quando a gente faz a conciliação de quem já morreu, né? Quando eu pego o mês ali, olho para trás, já morreu, já foi, já paguei, o boi já morreu faz tempo, estamos fazendo o churrasco dele agora, e aí eu tô olhando que o que era antes, X não é mais, e aí eu vejo que eu perdi margem, aí eu vou correr para aumentar, aumento isso sem planejamento, e essa falta de planejamento faz eu vender menos de um item que talvez era a curva B da sua curva ali, que sustentava a sua loja em muitos cenários, quando você perdia estoque de uns outros itens, né? Esse papo tá muito bom, tá muito técnico, e eu acho que deu pra entender. Mas uma coisa legal que o Paiva falou, a gente tem a nossa ferramenta de calculadora de precificação, né? E como é uma mudança drástica, uma mudança que vai mexer com o mercado inteiro, muita gente pode acabar tomando prejuízo se não se planejar direito. O Mamba Nexus é nossa plataforma onde a gente tem todas as nossas ferramentas de tecnologia. E a calculadora hoje está de graça no Nexus, né? Totalmente de graça. Totalmente de graça. Assim como algumas outras ferramentas ainda estão de graça também. Algumas vão continuar de graça, pelo menos a calculadora, Sim. por exemplo. Algumas estão de graça por tempo determinado, então é interessante para que as pessoas utilizem também bastante agora. Tem muita coisa boa, tem ferramenta de clips, tem bastante coisa ali. Mas, o que eu ia falar? Se você é parceiro ou não é parceiro, se você está assistindo esse podcast, você é um potencial parceiro. Se você está ouvindo a gente no Spotify, você é um potencial parceiro. Então, se você é um potencial parceiro, você merece ter acesso a Mamba Nexus. Boa, certo? Boa. Então, Mamba Nexus é uma ferramenta que tem várias ferramentas, algumas pagas, algumas de graça, tá? E vocês conseguem ter acesso. A gente vai deixar o link para cadastro. É só se cadastrar na plataforma. Boa, hein? Logo de primeira vai ter a calculadora de precificação lá. Então, se você ainda não calculou teus preços, se ainda não se planejou para essa mudança, provavelmente esse episódio aqui ele sai na semana que vem, né? Na semana que vem a gente tá falando de... Provavelmente na última semana antes da mudança. Antes da mudança. tá Já ainda. é quase ali em março. Então dá tempo de você se organizar, dá tempo de você se planejar. Então aqui embaixo tem o link do Mamba Nexus, que é a nossa central de tecnologia. Tem todas as ferramentas para te ajudar nesse suporte de gestão, que é, acho que o tema principal para todo mundo que vende no Marketplace em 2026, né? É isso. Boa. E aí, vamos sair então a questão do frete. O pessoal já deu para entender um pouco melhor esse contexto. E aí eu vou trazer uma mudança que tem a ver com frete, mas acho que é a grande reviravolta agora do Mercado Livre. O frete grátis e rápido, que o Mercado Livre instalou ali agora. Então, basicamente, o que é isso? Você vai ter, para produtos abaixo de 79, você tem a opção de manter oferecendo o frete grátis, que são esses custos da tabela, que a gente conversou aqui, ou você tem a opção de dar agora, oferecer para o comprador o frete grátis e rápido, né? Então, é basicamente uma forma de você, vendedor, você vai pagar um custo de frete um pouco maior, é uma outra tabela, ajusta esse valor de frete que você pagaria, e você oferece aí sim um frete para o dia seguinte, para daqui a 2 dias,
pro consumidor. Então, o Mercado Livre pegou aquela estratégia de amontoar uma série de pedidos e manteve como frete grátis. Então, você vai continuar vendendo com frete grátis para boa parte dos seus consumidores, mas provavelmente ele vai aparecer para você despachar daqui a 2, 3 dias, para que realmente haja esse acúmulo e o Mercado Livre faça esse despacho, ou você vai arcar com esse valor de frete um pouquinho maior, para que o consumidor possa receber mais rápido esse produto. É aquilo, chega amanhã ainda é verdade, desde que você pague. Desde que você pague, exatamente. Boa. E aí eu acho que isso abre um leque muito, muito louco de competitividade, até mesmo quando a gente fala de catálogo, né? Porque agora, um produto ainda que mais caro, ele vai ganhar um diferencial muito grande se eu tô pagando para ele chegar mais rápido, né? A chance de ganhar o catálogo com um produto mais caro ficou muito melhor. Ficou muito mais fácil, né? Total, porque aí eu consigo, esse produto ele tá X reais mais caro, mas ele chega amanhã, enquanto todo o restante não tá disposto a pagar o frete rápido, e ele vai estar mais barato, mas vai chegar daqui a 7 dias, 10 dias. Mas é importante entender isso, né? Entender isso dentro da tua estratégia de venda. Por quê? Todo produto mais caro com frete grátis e rápido vai ganhar catálogo? Não, depende, né? Não necessariamente. Aí a gente vai... O algoritmo do Mercado Livre, ele é um grande mistério, né? Não existe uma... As mãos que controlam o algoritmo. As mãos que... A mão que controla o mercado, né? A mão invisível do mercado. Mas não existe uma lógica por trás. Mas a lógica que a gente consegue interpretar de maneira mais racional possível é falar que o algoritmo é o que o consumidor quer comprar. Perfeito. Então, olhando como vendedor, olhando na estratégia de venda, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se o meu produto ele é um produto que as pessoas priorizam por frete rápido e não se importam em pagar um pouco mais caro, porque elas vão precisar daquele produto rápido, esse é um produto que provavelmente se você pagar pelo frete rápido, é bem provável que você passe a ganhar o catálogo. Tá? A gente sempre usou aqui um exemplo nos Academies, por exemplo, né? Sobre o chuveiro. Queimou. Eu tenho que tomar banho hoje ainda. Eu vou escolher isso para chegar daqui 5, 7 dias? Isso tem que chegar amanhã na minha casa. Sim. Então já é um item de ticket médio alto. Então se a gente for pensar nessa lógica, eu acho que eu concordo com você plenamente. Em qualquer mercado, eu acho que é o exemplo mais besta e que a gente mais ignora, que é, como consumidor, eu de fato tô pensando nisso como seller, eu seller, me põe na cadeira de consumidor também quando eu vou anunciar, e aí casa com o seu exemplo perfeitamente. É isso. E a gente vê também a habilidade do Gustavo como dono de casa, porque queimou a resistência do chuveiro dele e ele comprou um chuveiro. Chuveiro novo, né? E aí, vamos lembrar que eu moro em apartamento que é gás, e aí se queimar meu chuveiro de gás aí também... Aí ele humilhou metade da audiência aí, né? Acabou meu banho. Mas eu acho que é importante pensar nessa lógica de qual o comportamento de compra do produto, né? Comportamento de compra vai ditar muito o que você precisa pagar na tua logística, porque às vezes simplesmente não faz sentido, você tá pagando por uma coisa ali, por mais que você esteja precificando, por mais que você esteja mantendo a tua margem de contribuição, mas não dá para ganhar tudo, não dá para manter a mesma margem, sendo competitivo no mercado, pagando frete, alguém vai ter que ceder, e geralmente é a margem de contribuição que tem que ceder. Então a gente tem que escolher quais batalhas a gente vai lutar, quais produtos a gente vai colocar ali para as lutas específicas, né? Total. E para isso você tem que se movimentar. Tipo assim, não adianta o cara, isso aqui funciona para esse produto. Aí ele continua fiel só àquele único movimento, aquela única estratégia para sempre, e não vai ser mais assim. Tanto que a gente tem mudanças na própria estrutura dos anúncios ali, que você vai poder passar a ofertar dentro do mesmo anúncio, ofertas de valores e condições diferentes, né? Que aí é o papo para um outro vídeo, mas que se você não adaptar a tua estrutura de anúncio para isso, por exemplo, você vai ficar ali, vai escorrer performance, resultado do teu anúncio, e você não vai conseguir se adaptar a essas mudanças, né? Então tem que se movimentar. E se movimentar, né? É muito sobre o que a gente não quer fazer. A gente reclama quando as mudanças chegam. Não adianta reclamar, porque se isso não funcionasse, o consumidor não comprava cada ano mais dentro dos marketplaces. Então, se a gente
percebesse uma regressão nos dados de compra, no volume de compra dos consumidores, mas não. As plataformas continuam mudando, continuam anunciando novas mudanças. Essas mudanças são aderidas pelos compradores. Os compradores compram mais a cada ano e o mercado percebe que isso funciona. E se isso funciona, o seller tem que se adaptar. E ponto, né? Total. E aí, até puxando esse gancho, e muito do que o Vitão falou sobre a questão da profissionalização, a gente tem, junto com essas mudanças do frete, um bolo de mudanças em relação ao full, especificamente, né? Então a gente vê que realmente tá ali. O Mercado Livre entendeu já que ele acertou o jogo do full, que o jogo é esse. Só que para isso ele tem que investir mais. Ele tem que criar mais CDs do full, ele tem que criar mais ganchos logísticos para acelerar esse processo, e isso gera uma conta. Então, o que ele trouxe de mudança agora para esse momento, brevemente? A gente tem um aumento de aproximadamente 7,5% do custo de armazenamento diário no full, tá? E aí, beleza, esse é o único custo que aumenta para quem joga o jogo direitinho. Só que aí ele tem um aumento de custo intenso sobre inconformidade, que aumenta 10% o custo de produto, além, né, do prazo que o Mercado Livre determina ali, que ultrapasse 3 meses, então aumento de 10% já é caro. A gente está falando de um aumento que, na ponta ali, para produtos que estejam parados há quase 12 meses, de 9 a 12 meses, a gente está falando de R$28 por dia por produto. É muita coisa. É muita grana. E isso acaba escorrendo uma hora. Se a operação não está preparada para acompanhar isso aí, acontece. A gente está cansado de ver cenários. E o cliente chega na casa, a gente vai começar a fazer as primeiras análises na conta, tá lá. Tem R$5.000 de custo de armazenagem prolongada dentro do full. Qual foi o pior cenário de armazenagem prolongada que você já viu? Cara, eu já vi R$12.000. 12.000 mês. Mês. Começava. 12 mil Imagina mês. você abrir teu mês assim, começando, hoje é dia 1º de março, encerrando aí o mês de fevereiro, mudaram as regras de logística. Nossa. Hoje, dia 1º de março, você abre o mês devendo R$12.000. Cai pra trás, né, o cara. E aí esse é o pior. Muitas vezes Nem sabe ele que não tá devendo. sabe, ele vai saber porque a gente vai chegar ali e vai falar, cara, ó, você viu isso aqui? Aí, putz, eu sabia que estava pagando, que tinha alguma coisa me cobrando, mas não sabia que era especificamente isso. Então é extremamente importante. O painel mostra isso de forma muito clara, assim, é realmente ter essa busca incessante por profissionalização que vai fazer com que você acompanhe esses indicadores, né? Então, além dessa mudança, aí a gente tem uma que pesa ainda mais em quem tenta dar aqueles contornos no fulfillment, principalmente. O que é muito comum? Tá difícil de conseguir data, eu vou agendar aqui 200 unidades para o Mercado Livre, mas vou mandar 500. Eles são meio mais ou menos lá, vou mandar 500 e vai entrar. Vai entrar 400. Vai entrar 400 e tá... Beleza. Entra. Agora. Entra. Eles aceitam, tá? Mas aí vai... Depende de como é que foi a noite de quem tá processando o teu pedido ali. Ele sempre conta com isso, vai depender disso, né? Não dá pra jogar com a sorte. Essa é a verdade. Tudo que você joga com a sorte vai depender de como foi a noite da pessoa que vai atuar no teu processo ali. E aí, se depender disso, não tá no teu controle, não é bom, Não, aí né? ferrou. E aí, assim, não compensa, já não compensava justamente por conta dessa incerteza, e ainda mais agora que o Mercado Livre vai cobrar R$9 por produto excedente. Então, qual que é a conta? Essa é super simples. Eu falei que ia mandar 200, mandei 500, a diferença vezes R$9. Então, eu vou pegar 300 unidades que eu mandei a mais, e eu vou mandar, e eu vou pagar R$9 por cada uma dessas unidades. Que talvez não sobre isso quando você vende, né? Bom, então, além dos 12.000, mas né, só nesse cenário aí tomou mais 2.700 ali de pênalti. Pronto, já são R$15.000. Já começou com 15 mil Pra negativo. começar o mês. Cara, então é muito... Isso é o custo do amadorismo, se a gente parar para ver. E é importante, quando a gente traz cada um desses indicadores assim, é importante que haja esse controle, porque senão realmente, a partir de agora, vai ficar ainda mais complexo, né? Bom, eu falo que eu tenho sentido disso na ponta, tá? Boa. Eu acho que as mudanças em gerais, quando a gente fala que é proporcional, né? Tudo que é referente à porcentagem, a gente ainda consegue, mesmo que errando, ao longo do tempo e consertando. Putz, vocês estão vendo quanto que cai no Mercado Pago, começa a reduzir a quantidade o fluxo, né, de pagamento no Mercado Pago, geralmente a gente sente no bolso isso e conserta rápido. Agora, problema organizacional não é tão simples assim. Quando eu falo que em conformidade para baixo, ou para cima, no caso, que vai cobrar mais, né, por unidade,
passa a ficar mais cara, eu tenho um problema de organizacional. E a gente sabe que isso é muito de estrutura. A reserva feita do jeito errado, o não envio, né? Não é só sobre enviar, mas é sobre não enviar também. Perfeito. Agendar as datas e não enviar, isso cobra. A parte de tarifas e pagamentos ali sempre é uma bagunça, é sempre um custo inesperado, porque a gente não consegue usar as ferramentas básicas para controlar. E aí você, vendedor, você deve ter um RP que provavelmente usa para faturar, basicamente. Mas o que eu sempre falo o RP dá para usar para coisas gerenciais. Putz, separa a ordem de produção, por exemplo, cria uma ordem de produção antes de criar o full, separa o material, deixa ele no canto, e aí sim cria a ordem de full, baixa a lista, verifica as unidades, para evitar que esses custos queimem a sua margem, que já deve ser baixa. A gente está num país onde o imposto é alto, onde as tarifas são altas, onde o crédito é alto. Errar em organização é matar a tua margem. Entendeu? Então, errar nesses pontos, e eu acho válido a plataforma, inclusive, fomentar esse aumento, porque tira a gente ruim também da plataforma. Então, se você consegue organizar isso aí, não entenda como um peso para você, entenda como um peso para quem não consegue se organizar. Se você consegue se organizar, isso é diferencial competitivo, e para você é bom. Cara, e é muito louco, isso foi um insight que um dos nossos alunos aqui na imersão, na última que a gente fez do Mamba Academy, ele tirou essa conclusão, enquanto a gente estava falando sobre as mudanças, ele falou, cara, isso parece ser um movimento do Mercado Livre para limpar a galera que não sabe trabalhar. E é basicamente isso. No fim é isso. No fim é isso. Imagina que é um ciclo vicioso. Isso que o Gustavo falou é muito importante, assim, né? Tem um pessoal de varejo, de maneira geral, não tô falando do vendedor de Mercado Livre, tô falando quem vende produto, tá? Vendedor de varejo. Qual que é a característica que faz um vendedor, uma pessoa que tem uma loja, se essa loja ela é física, ela é online, ela é no WhatsApp, ela é no Mercado Livre, qual que é a característica que geralmente faz com que esse vendedor ele cresça? Não que ele escale, que ele tenha uma super empresa com 150, 200 funcionários, vários galpões, várias lojas. O que faz com que ele dê aquele primeiro passo ali para faturar os seus 100, 150 mil reais? Qual que é a característica? Vocês chutariam? Organização para sair de 0 a 150. De 0 a 150 mil reais? 0 a 150 mil mês. De quem vende no varejo? Bom, pra mim, ou ele organiza, ou ele tem demanda muito alta. Produto também. Não é, né, gente? Vamos ser sinceros, né? O que faz chegar de 0 a 150 é o quão rato esse lojista é, né? O quão malandro, no ponto de vista bom da palavra. A chalada né? era dele. Era dele a chalada. Não é. Organização é pra você sair de 150 e pra 300, 500, 1 milhão, contratar seu terceiro, quarto, quinto, 10º funcionário. Aí você vai precisar de organização. Até 150 mil, você, sua esposa e mais uma pessoa que tá ali te ajudando, Sobrinho. Um sobrinho. O sobrinho sempre vem, entra no filho, jogo, né? o sobrinho. Putz. Sempre tem aquele trabalhinho que não é infantil. Então, sempre tem. Então, assim, pra chegar até 150 mil, é o quão esforçado e desenrolado que essa pessoa consegue chegar. Só que o que acontece? Não dá para uma empresa que hoje é a maior empresa da América Latina, uma das empresas mais bem avaliadas mundialmente falando, que é o Mercado Livre, que investe milhões e milhões de reais em marketing e publicidade, querer pessoas que elas são simplesmente aventureiros. Sim. É óbvio que todo empresário, quando começa, ele tem que ser aventureiro, porque ele vai ter que desbravar, ele vai ter que desmatar. Mas não dá para ser assim o resto da vida. E por muito tempo o Mercado Livre tentou fazer esse acordo de cavalheiros, né? Se profissionaliza, coloca aviso, faz vídeo na central de vendedor. Sai do meio. Colocou de maneira não impositiva, de maneira sendo um amigo ali, né? Sendo um suporte. Dando umas dicas, né? Dando umas dicas, ó, vai dar ruim isso aqui. Se for por aqui é melhor. Esse caminho aqui é melhor. Mas esse caminho é mais caro, né? É mais difícil, tem que se organizar. Dá muito mais trabalho, é natural. Só que aí o que acontece? Você pega esse vendedor que ele não se profissionaliza e aí vira um ciclo vicioso. Esse cara ele faz tudo errado, aí o Mercado Livre fica totalmente sujeito a quão errado as pessoas vão fazer. Se vai fazer 10%, 50%, 100% errado, o Mercado Livre não tem planejamento, não consegue prestar conta para os investidores, corre risco de perder valor
Então, o que uma empresa que tem que prestar conta para investidor, uma empresa que ela é capital aberto na bolsa, o que uma empresa ela tem que fazer para demonstrar resultado? Ela tem que fechar o cerco. E aí os parceiros que eles vão considerar ali, que são os vendedores que vão vender na plataforma, vão ter que fazer direito. Porque aí o planejamento deles vai fazer sentido. Os milhões e milhões em marketing que eles vão investir não vai ser jogado em custo de logística reversa. Em custo de... Pra quem já viu, aqui no canal da Mamba do YouTube, aqui é um canal diferente, né? Mas o canal da Mamba a gente já visitou algumas unidades de full, a gente leva nossos clientes do Master pra lá, a gente sempre leva, pelo menos uma vez por ano. E existe uma área nos centros de distribuição, principalmente nos RCs, nos Receiving Centers, né? Existe uma área só de produto que foi mandado errado, de inconformidade, e é gigantesco. Daria pra fazer não é uma loja, é um grande atacado só de produto. Daria pra fazer um Avan de produto, que também é só produto aleatório, né? Caneca de time, copo de cerveja, é só coisa aleatória, né? Suplemento tem um monte. Então, assim, o que acontece? O Mercado Livre vai precisar fechar o cerco, porque aí é a única forma que o Mercado Livre consegue quebrar esse ciclo vicioso. É difícil porque os custos são altos. Então, os custos são altos, eu vou fazendo gato. Aí eu vou fazendo gato e aí eu tomo punição no Mercado Livre. Aí eu me enrolo no caixa, aí eu continuo fazendo errado porque eu tô sem dinheiro e aí vira um ciclo vicioso infinito. Então qual que é a forma que o Mercado Livre consegue interromper à força o ciclo vicioso, colocando regras duras e fazendo com que quem fizer gato, que já ia ter um baque financeiro ali de alguma forma, vai ter um baque 2 vezes maior. Essas empresas vão falir. E tira do jogo, né? E aí tira o jogo e acabou o jogo pra você que tá querendo fazer coisa errada, né? E aí esse gato, ele vai além, vai em muitas esferas, assim, de vendedor para vendedor, a gente sabe que começou com fiscal isso daí, né? Vocês começaram a não conseguir mais postar nota com meio valor, isso já foi travado, 23... Foi vindo aos poucos, foi chegando perto. 23 conta que faturava 300 mil no CPF, não emitia nada de nota, começou a cair do nada. Então a gente começou a avançar nesses aspectos e o cerco fechou realmente. E aí agora, as competições que eram desleais em muitos casos, começam a sair. Você vê um levante de faturamento, de fluxo de cliente mesmo, para contas que começam a subir presumido, regime normal como um todo, presumido real. Por quê? Porque estão organizados o suficiente e para a plataforma, para o Mercado Livre, como um banco, inclusive, isso é importante. Ter essa rastreabilidade de onde o pedido sai, para onde ele vai, como que as notas de compra, faz sentido para a plataforma. Ainda mais assumindo que agora eu também tenho que prezar não só pela marca Mercado Livre, mas pela marca do vendedor, que agora tem página dentro, que tem banner da sua loja, banner da sua marca dentro do Mercado Livre e faz com que essa reputação se arraste para fora da plataforma e dentro da plataforma. É isso. Total. E acho que isso é tão verdade que quando a gente olha esse movimento, né, ele foi vindo aos poucos, até a questão do CNPJ, muita gente fala, por que eu não consigo mudar o meu CNPJ na minha conta e não sei o quê? Porque isso já foi um problemaço do Mercado Livre lá atrás, em 2019, em 2020, aonde eu abria aqui um Simples, aí eu vendia até o limite do Simples, mudava o CNPJ, continuava com aquela conta. Ficava rotacionando o CNPJ. O Mercado Livre teve que arcar com o custo disso em determinado momento, até que ele pegou e falou, chega, não vai dar mais para fazer esse tipo de mudança. Então, a ideia é que todo tipo de contorno, uma hora, para de existir, porque para a plataforma não vale. Até porque, fugindo totalmente do assunto logística, mas totalmente interligado, né? A reforma tributária vai mudar toda essa parada, né? Total. Então, na teoria, é o próprio Mercado Livre que vai emitir as notas, né? Total. Essa, na teoria, pelo que a gente analisa da reforma tributária, a gente só vai receber ali. Tá emitida a nota, não vai ter nem conversa, né? A gente nem precisa ir tão longe, por exemplo. Agora em abril vem as DCEs, né? Que é a declaração de conteúdo eletrônica. A própria Receita fez esse ajuste. Saiu da declaração de conteúdo normal, que era pelos Correios, e começa a fazer isso eletronicamente. Sinto muito, CPF vai parar de existir, porque não tem como eu fazer um documento eletrônico para quem vem no CPF. Como é que eu responsabilizo alguém, uma outra pessoa física? Não dá. Eu só tenho que... essa culpa, né, é só de quem é juridicamente... quem emite esse pacote via CNPJ. Então, a reforma vem, organiza, tira quem é muito grande, mas o pequeno começa a sentir isso já agora ainda mais
porque a própria receita, eu não tô falando nem de plataforma, É. a própria receita se adequa, né? Total. E o que é o mais importante, assim, da gente olhar? A gente não tá falando que os marketplaces não vão crescer, porque vão. A gente não tá falando que o Mercado Livre ou a Shopee não vão investir bilhões, porque vão. Ou que você não vai vender mais no Mercado Livre. Não é isso. Pelo contrário, a gente sabe que cada um desses canais vão continuar crescendo e muito, até porque a adesão do consumidor brasileiro ao e-commerce ainda é de 30%, comparado com 70% nos Estados Unidos ou na China. Então, tem muito o que crescer. Porém, vai crescer de um novo jeito. E a diferença entre você, de fato, continuar dentro do jogo e continuar crescendo e você simplesmente ser engolido pelas regras, é isso aqui que a gente está falando hoje. Tanto que, não só no Mercado Livre, mas a Shopee anunciou mudanças também. Então, toda a estrutura... Como que ficou assim? Será que a Shopee ia ficar assistindo o Mercado Livre mudar, ele deixar a estrutura dele mais cara e a Shopee simplesmente ficar observando? Jamais. Não, né? Então, a gente tem uma mudança na Shopee também, que é, assim, a primeira mudança em algum tempo, né? A Shopee, o Mercado Livre todo ano traz alguma mudança, até porque já tá há muito mais tempo no Geralmente é jogo, né? anunciado em março, né? É que esse ano eles anteciparam. É, porque eu acho que eles tentaram pegar a onda, né? O Mercado Livre, já que o Mercado Livre já divulgou, vamos fazer isso também, porque, querendo ou não, pro caixa da empresa, da Shopee, vamos dizer assim, vai fazer uma baita diferença no investimento. Então a gente tem uma mudança dentro da estrutura da tabela e a cobrança também passa a ser por faixa de preço. Na Shopee, você não paga por frete, né, especificamente, você não tem esse custo de frete. Então as principais mudanças são: agora você tem uma comissão por faixa de preço, então até R$ 79,00 você paga 20% e uma taxa fixa de R$ 4,00. De 80 a R$ 99,99, 14%. Aí cai a comissão, fica até mais baixo que o Mercado Livre no Premium, e R$ 16,00 de taxa fixa. É muito mais fácil até de precificar, porque você não precisa ver tabela, que nem no Mercado Livre. Só Tabela de aplicar peso, e de preço. É percentual na comissão e taxa fixa. De R$ 100,00 a R$ 199,00, 14% de comissão, mais R$ 20,00 de taxa fixa. De 200 a 500, 14%. Até mais de 500, né? 14% de comissão e R$ 26,00 de taxa fixa. Ou seja, como eu gosto de analisar, e aí eu quero a opinião de vocês, assim, eu considero essa taxa fixa da Shopee como frete do Mercado Livre, na tabela. A diferença é que para um produto maior, mais pesado, o frete no Mercado Livre pode chegar a R$ 80,00, R$ 90,00, R$ 100,00. Na Shopee, ele está limitado a R$ 26,00. Lógico que seguindo os parâmetros de medida permitido na plataforma. Como que fica essa competitividade aí da Shopee? Eu acho que o ponto mais legal pra gente analisar em toda essa história é o seguinte. O que a Shopee vem tentando fazer nos últimos anos? Qual que é a missão deles nos últimos anos? Porque o ticket baixo eles já dominam. A bugiganga eles já dominam. É descaracterizar, né? O que eles querem é justamente isso. Ticket mais alto. Quem que vai ter um frete caro? É o produto... é o ralador de legumes de R$5,00, Negativo. a capinha de celular, uma capinha de celular, uma película de celular. Não é esse produto que vai ter um frete alto. O que vai ter um frete alto é um produto, por exemplo, da Calvin Klein, que tem uma loja oficial no mercado na Shopee hoje. Então, toda essa movimentação de marca da Shopee de não perder essa identidade de varejão do povo, até porque é o que eles usam na home, é o que eles usam ali como ferramenta para vender, descontos mais agressivos, é até um viés estratégico que a gente considera aqui. O Mercado Livre, se você vai dar um desconto, às vezes um desconto muito agressivo, o consumidor tende a desconfiar. Na Shopee nem tanto, desconto agressivo e vai embora. Então a Shopee tem tentado aumentar o ticket médio. Só que para aumentar o ticket médio, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar melhor condição. E qual que é a condição para quem vende produto caro, que é maior, mais pesado, que vai ter um frete mais caro? Dá essa não limitação, esse não condicionamento do frete a custar R$100, R$90. Total. Porque aí você consegue vender com menos taxa, vender mais barato, então o vendedor vai querer vender produto de ticket médio mais caro lá. Que era uma barreira, né? Muita gente pensava nisso. Meu produto é ticket alto, nem vou colocar no Shopee, porque o meu público não tá lá. Não é um canal pra isso. Não é um canal. Tem um cliente nosso do Master que vende autopeças. A gente vai convidar ele aí pra falar um pouco aqui Tem que vir. aqui em um dos nossos episódios aqui do Mamba Talks.
Mas ele vende autopeças focado em... Na verdade é moto, né? Motopeças. Ele vende alguns produtos de, por exemplo, kit relação para moto de alta cilindrada. Isso é muito caro, custa 3, 4 mil reais um produto desse. Isso falando por baixo, porque eu também, na minha maior ignorância, mas assim, eu chuto que custaria uns 3, 4 mil reais um produto desse. Ele fala isso, não vende na Shopee, não vende na Shopee. Aí ele não anunciou. Aí ele colocou. A hora que liberou o full pra ele lá, que a gente conseguiu o full, liberou o full pra ele lá, vendeu. Colocou, vendeu. Então assim, começou a sair venda de ticket mais alto lá. Eu acho que a única parte que é um problema, entre aspas, mas eu concordo com a sua visão, e se colocar na ponta do lápis faz sentido mesmo, é que aquela trava de 100 reais agora sai, né? Isso, sai. Então, você começa a ter essas faixas, e aí o que era comissão até 100 reais não passava disso, passa um pouquinho. Mas na ponta do lápis ainda é um canal muito barato para ticket alto. Eu acho que só pra complementar até essa linha, eu tava vendo aqui, ó, fazendo um comparativo, tá? No Mercado Livre, um produto de R$26, que é aquela faixa máxima da Shopee, é um produto de até 3 quilos. Então, o produto passou de 3 quilos, a Shopee vai sempre ser mais barata, vamos dizer assim. Mais vantajosa. É. E aí, eu quero trazer também um panorama de canal. A gente tá falando de Mercado Livre antes dos anos 2000, contra uma plataforma que chegou no final de 19, tá 5 anos no Brasil só, e que briga com investimento alto, óbvio, mas briga com uma plataforma de mais de 26 anos de Brasil. Então, pensar que essa escala de Shopee em 5 anos foi muito rápida, e aí eu acho que a gente chega em 2026 na segunda era de evolução dos marketplaces. A gente teve a primeira, de 20 a 25, esses 6 aninhos aí foi, assim, uma evolução muito alta, a gente teve público comprando muito, o público aprendeu a comprar, e agora a gente vê 2 plataformas gigantes brigando por esse público novo, que já aprendeu a comprar, já sabe que chega rápido, e que agora ele pode escolher entre 2 ou 3 plataformas, dependendo se a gente for colocar TikTok na briga aí também, né? Sem dúvida. E eu acho que quando a gente olha o trabalho que está sendo feito, assim, é aquilo que eu falei até no outro podcast, assim. O Mercado Livre ou até a Shopee, eles disputam entre si indiretamente, mas eles disputam primeiro pela atenção de quem não compra online, que é aqueles outros 70% da população que eu comentei. Então tá ali. A Shopee com o Terry Crews, com campanhas cada vez mais agressivas, não é à toa, a Shopee é disparada número 1 nas periferias do Brasil, porque conversa muito bem com esse público e já teve essa articulação de produtos de ticket mais baixo muito grande, e não só mais baixo, mais competitivo também. É mais barato muitas vezes na Shopee, por conta de todas essas regras que a gente tem. Então a Shopee dispara para esse caminho, o Mercado Livre dispara para um outro caminho, mas também popular, né, de acesso, de velocidade, de estar no Big Brother, de estar com não sei quem. Então o Mercado Livre, ele dispara também numa popularidade, mas diferente, são estratégias diferentes, né? E o pessoal tem reclamado na internet, tem virado assunto na internet o fato que o Mercado Livre ele aparece uma vez a cada 5 minutos na tela de quem tá assistindo Big Brother. Então, assim, é muito investimento. É óbvio que eles pegaram na baixa ali um programa que tava vindo de edições mais fracas e eles com certeza arremataram uma cota de patrocínio ali muito mais barata do que o normal. Mas eles compraram tudo, pô. É mercado, é prova, é tudo. A cada 5 minutos tem uma ação do Mercado Livre na tela. É um cupom, é uma decoração de prova, uma decoração de sala, uma ação com os participantes do reality lá. E, cara, é absurdo. É muito investimento. Então é natural que mais pessoas cada vez mais vão comprar, né? É uma disputa de audiência, uma disputa de atenção, 100%, né? É a moeda do século, né? A gente fala que a atenção é a moeda do século e a gente não conseguia enxergar isso em produto. E aí você tá vendo agora que as plataformas que têm conteúdo, que se anunciam em canais diferentes, conseguem essa atenção maior, que por consequência atrai mais consumidor, que vende mais, seu produto tá posicionado do jeito certo, nas promoções certas também. Putz, Big Brother é pra todo mundo? A gente assiste? Depende. Eu vou vender mais nessas épocas? Vou colocar as promoções certas? Se colocar, vai vender mais. Independe do programa. Eu penso em quem vai comprar. Quem vai comprar, assiste. Então faz sentido pra mim como sério. É isso. É atenção. E aí, voltando para aquele aspecto da profissionalização até, eu acho que tem uma outra mudança muito importante que vai bater muito na profissionalização. Não sei se a gente chegou a falar sobre o programa de devolução fácil da Shopee.
Tu viu o que eles montaram? Eu acho que esse foi um dos únicos programas que, assim, ele bate, mas ao mesmo tempo ele assopra. Ele vai dar uma boa vantagem para os vendedores. Então ele vai trazer o seguinte: agora, o vendedor ele pode optar por participar do programa, que simplesmente ele vai pagar um custo de 49 centavos por venda, por produto, não é por carrinho, é por venda, tá? Só que para isso, com isso, ele tem uma proteção na reputação dele, em tudo aquilo que diz respeito a pontos de penalidade, devolução, tudo aquilo que diz respeito a envios errados, por exemplo. Eu tenho uma operação que é muito subjetivo, o produto, o comprador compra muito errado. Eu pagando esse valor, ativando esse programa, eu não vou ser afetado por nenhum tipo de penalidade. E aí entra na penalidade por produto agora também, né? Nem só sobre a conta. Então, o que antes era penalidade na conta, eu ganhar 6 pontos, eu perdi a minha conta de penalidade, agora é sobre o anúncio. E aí, sobre o anúncio, muda o jogo. Porque por mais que eu perca a relevância, eu não perco a conta, que é meu maior ativo. Perfeito. Eu acho que isso, primeiro, olhando para a plataforma, tá? É uma sacada de rentabilidade muito legal para você conseguir criar mais verba, mais receita, sem necessariamente precisar fazer com que o vendedor, né, ele perceba essa retirada de dinheiro. O Ads é uma dessas. Bom, a hora que eu crio um Ads interno, eu estou pegando o dinheiro do vendedor e falando que se ele quer mostrar mais o produto dele, ele me paga. O programa de devolução é mais ou menos isso, só que muito barato e maquiado. Então, para a plataforma, acho que é uma sacada legal. Para o vendedor, a gente não precisa nem falar que devolução em Shopee é um problema, porque a gente sabe que o consumidor lá tende a devolver mais, ele sabe que ele vai ter essa devolução facilitada e começa a ser um ponto de atenção para quem vende de alto volume na plataforma. Então, acho que é uma solução que saiu legal para os dois e principalmente essa questão da penalidade por anúncio e não por conta, tá? Isso, acho que para mim é um grande destaque. Sim. É legal olhar a ótica de análise dessa iniciativa da Shopee. Mas por que o Mercado Livre não faz isso também, né? É assim que a gente pensa. Posso estar queimando minha língua aqui, porque daqui a um dia, ou até lançar esse episódio, pode lançar. Mas, na teoria, vamos voltar um pouco para a teoria, vamos voltar um pouco para as teorias de marketing e administração. Por que a Shopee pode fazer isso? Por que a Shopee tem interesse em fazer isso? É aquela teoria do segundo lugar. Não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas a teoria do segundo lugar o segundo lugar, ele não necessariamente precisa, ele tem mais flexibilidade para fazer coisas, porque ele não defende o primeiro lugar. Posição. A responsabilidade dele é atacar. Então ele consegue dar essas concessões, porque, ok, ele pode perder um pouco em marca, o atendimento ao público pode piorar um pouco, mas ele precisa ganhar em volume. É o que, por exemplo, que a Band e a Globo fizeram por muitos anos, né? Hoje em dia é um pouco mais dividido, mas ainda assim continua. Mas foi o que eles fizeram por muitos anos. Você via programas na Band muito mais voltados para um humor muito mais escrachado, coisas com muito menos censura, digamos assim. Em comparação à Globo, que é um dos maiores conglomerados de mídia do planeta, tinha aquele padrão Globo, né? Não pode falar palavrão, o jornalismo ele é certinho, não, o programa bem-humorado é aquele humor bonachão, que não é um negócio engraçado de verdade, aquela risada meio falsa. Então, assim, essa teoria do primeiro e segundo lugar é isso. O que a Shopee, esse movimento que a Shopee faz de permitir ao vendedor que ele pague pelos erros dele para que ele não seja punido, é um movimento que o segundo lugar pode fazer. O Mercado Livre tende a fazer isso? Na minha opinião, na minha visão, difícil. Eu não acho que o Mercado Livre faz isso. Porque o Mercado Livre, o que acontece no Mercado Livre é, se você tá penalizado por não vender aquele produto, paga então. Ok, vai ter outras 70 mil pessoas tentando vender aquele produto. É sua responsabilidade, né? Na Shopee, tem menos gente vendendo os mesmos produtos. E o Mercado Livre tá vendendo mais os mesmos produtos, muito provavelmente. Então, é uma ação que a Shopee faz para conseguir fazer isso que o Gustavo falou. Ganhar receita de alguma forma, não penalizar o vendedor e não perder venda. Porque, ali do ponto de vista deles, por mais que eles conseguem ceder em alguns aspectos, eles conseguem não punir o vendedor em alguns aspectos, porque eles estão ali no segundo lugar e eles não precisam defender tanto uma reputação.
eles precisam sim galgar o primeiro lugar, né? E aí eu não acho que isso seja perpétuo também. Não sei se isso fica para sempre. Como você bem trouxe, eu acho que isso é uma mudança que ela é para agora. Ela resolve algumas coisas. Paliativa até em alguns... E aí a gente não sabe se vai ficar até o final do ano, se ela dura mais 2, 3 anos. Mudanças são mudanças, elas podem entrar como sair. Eu acho que é uma boa solução para o problema agora, tanto para o seller quanto para a plataforma. E quem souber usar do jeito certo vai com certeza abaixar as taxas de evolução e isso vai dar uma baita fôlego na rentabilidade da loja, tá? É isso. E aí eu concordo 100%, não acho que é uma coisa que vai ficar para sempre, até porque assim, se a Shopee vê que os vendedores estão usando isso de forma ruim, né? Não como uma estratégia, tipo assim, puxa, aqui eu consigo ter um espaço melhor para melhorar a minha operação, eu consigo pagar para que eu tenha tempo de organizar a estrutura e pare de mandar errado, e ao contrário, olhe com uma forma de, eu posso mandar à vontade errado que não vai dar nada. Vai dar. Sempre que a gente pensar desse jeito, dessa segunda forma, em algum momento, ou vai acabar o benefício, ou isso vai acabar, eles vão criar uma nova regra, que você pode até tanto de erro e de inconformidade, porque senão não tem viabilidade. E a gente também pode cravar que é isso que vai acontecer. isso Né? que vai Porque acontecer. o vendedor, como a gente já falou aqui, ele vive nesse ciclo vicioso. Então é natural que isso aconteça. A não ser que todos vocês assistam nosso podcast, se profissionalizem, se tornem os paladinos da gestão e realmente usem o benefício ali da forma que o benefício é pensado para usar. Gestão. Gostei disso não. Gostei disso não. Bom. Sempre zelando pelo bem. O cachorrinho, ele não é vira-lata, tá? Então na Shopee, não é porque ele é um cachorrinho que ele é vira-lata, ele é de raça, ele sabe se comportar. Pô. Então, tomem cuidado como é que vocês vão usar as ferramentas por lá. E pra gente fechar esse tópico, vai ser interessante o pessoal de autopeças, né? Porque autopeças tem muita dificuldade do comprador, inclusive, no Mercado Livre, né? A gente tem vários clientes de autopeças que sofrem muito com essas devoluções, com esses cancelamentos de produto errado. Quem sabe é a forma da Shopee estar entrando em autopeças de forma um pouco mais rápida, que é um passo que eles estão tentando dar já há algum tempo. Uma ótica de análise. No autopeça acontece muito do compro novo, devolvo usado. Que acontece, isso aí é brincadeira, né? E aí protege o vendedor que hoje sofre com isso dentro do Mercado Livre também. É uma dicotomia ali que os marketplaces vivem, né? Porque o cliente do marketplace, se você parar pra pensar, ele é o vendedor. Ele não é o comprador final. O comprador final é cliente de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Então, o cliente, ele é o cliente de vocês. Então, o cliente do marketplace é o vendedor. Só que ao mesmo tempo, o marketplace não precisa fazer publicidade para vocês, porque vocês já estão lá dentro, pô. Então ele tem que fazer publicidade pro comprador final. Então fica esse jogo ali de intermediação, que ele não pode punir o comprador, porque ele quer que o comprador compre de novo, mesmo o cara que compra tudo errado. Ele não pode ficar punindo o comprador, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer coisas ali pros vendedores ficarem mais satisfeitos e investirem mais em venda na plataforma e ficarem mais seguros para investir nesse canal de venda. Então é uma dicotomia ali que os canais vivem, né? Sem dúvidas. E aí, pra gente fechar todo o nosso reporte de mudanças, logística e profissionalização. Essa eu acho que fecha com chave de ouro. Que é o seguinte, todo vendedor na Shopee vai ter que trabalhar o sábado. Essa acho que é a novidade assim, mais ardente, se a gente parar pra ver. Bom, qual seller que não faz isso? Né? Porque hoje a maioria já faz isso. Então, mas aí tem. Cara, eu acho que principalmente o cara menor, o cara que tá nessa fase ali dos 50 mil, ele ainda não entendeu essa ótica de competitividade do sábado. A Shopee agora vai puxar de vez. Então, enquanto alguns estão tirando a escala 6x1, a Shopee tá inserindo a escala 6x1. A Shopee se posicionou politicamente. Ela não tá nem aí para que o Congresso tá votando.Ela quer o 6x1 e não tá nem aí. 6x1. E como é que vai funcionar essa regra? É simples, ó. Então, tudo que você vendeu até sexta-feira, às 23h59, 20% pelo menos você tem que mandar no sábado. É isso. Pelo menos 20%. Então, ó, até sexta-feira, 23h59, eu vendi 10 unidades, eu tenho que acordar e despachar pelo menos 2 unidades dessas no sábado. E aí, tirando essas brincadeiras, tirando a brincadeira do posicionamento político da Shopee, que a gente viu de maneira muito clara aqui, o que a gente pode analisar isso? Sobre o que a gente tá falando aqui durante todo esse episódio, além de assuntos aleatórios que eles entraram e eles são adjacentes. Mas qual que é o foco?
É logística. E o que em suma, o que é essa logística? É para ser um diferencial competitivo? Não, porque quem quisesse trabalhar no sábado já estava trabalhando podia, no sábado. Total. Isso é uma medida para desafogar o sistema logístico, que de segunda-feira entope tudo e dá muito problema, que o caminhão não recolhe, infinitos problemas. Então, em suma, isso é uma medida para desafogar o sistema logístico, né? Total. Isso com certeza foi calculado. Eles olharam e falaram assim, ó, se a gente tiver 20% a menos de entrada de novos produtos, especificamente na segunda, a gente fica melhor. Então, beleza, cria uma regra e coloca. Porque, na verdade, não é que você vai ser obrigado. É que você, para ser vendedor indicado, tem que cumprir com isso. Você pode não querer ser vendedor indicado, embora a gente saiba da importância dessa tag, né? Sim. Mas, E aí eu posso fazer algumas, não é afirmações, porque a gente não tá dentro do algoritmo, mas dá pra gente entender como, se você mandar mais que esses 20% também, você vai ser beneficiado de alguma forma. Sem dúvida. Pro consumidor, maravilha, isso deve ser maravilhoso. Chegar mais rápido. Vai chegar mais rápido. Mas como operação, como loja, imagino que há um benefício interno para quem vai enviar mais que esses 20%. Porque até então, antes era, se você envia no sábado, como não é obrigatório, a loja fica mais saudável, você consegue responder melhor, na segunda-feira não acumula tanto pedido, o fluxo fica mais leve. Mas isso é percepção de organização. Agora não, 20% é obrigatório, você tem que enviar. Se você continua mantendo esse padrão de excelência, isso vai melhorar ao longo do tempo. Eu brinquei que quem que não trabalha de sábado, porque no marketplace é quase regra. A gente, pelo menos meio período, das 8 até meio-dia, as lojas estão funcionando. A gente vai ter funcionários trabalhando ali essas 4 horas ali para compensar a semana, né? Trabalha das 7 às 5, das 7 às 4, das 8 às 5, e aí compensa essa uma horinha, essas 4 horas acumuladas na semana, no sábado das 8 ao meio-dia. Já é meio que padrão. Se você não faz aí, ainda a plataforma vai te instigar a fazer, virou obrigatório. E aí é legal porque o jeito de organizar a coisa fica diferente. Você, dono, você começa a perceber que não é só vender. Vender é o menor dos seus problemas se o produto for bom e se tiver uma boa estratégia. Organizar a casa, o jeito de organizar a casa, as escalas ficam muito importantes, o jeito que cada funcionário vai se comportar, motivar o funcionário também, isso é importante, né? Você lida com um time grande o dia todo, você sabe a dificuldade que é. Motivar o funcionário a estar lá no sábado, dedicado, fazendo as coisas com o mesmo afinco da semana, também é um desafio que vem pro Seller agora, né? Sim. O que a gente sempre faz e o que funciona, né? Porque no fim, gestão é a palavra máxima da gestão é o básico funciona sempre. Então isso que o Gustavo falou é pontual. Cara, escala. Você não precisa ter a tua operação inteira no sábado. Cara, manda uma pessoa, 2 pessoas, é que aí vai depender da quantidade de pacote também. Exato. Mas assim, manda a quantidade de pessoas que vão dar conta daqueles pacotes ali. Afinal, não é 100%, é 20%. Ah, mas se eu mandar 2 pessoas, eles dão conta de 100% e aí desafoga a operação. Vendeu muito na sexta-feira porque era Spike Day e vendeu demais. Vou mandar uma pessoa? Não, vou mandar mais, porque aí na segunda-feira não é um caos. Não vai atrasar pedido, a hora que a coleta chegar o caminhão vai estar cheio. Eu já vou ter enviado todos os produtos. Então, saber jogar esse jogo de quando que eu envio mais gente, quando que eu envio menos gente, quando que eu envio 20%, quando que eu envio 100% dos produtos que venderam na sexta-feira, é um jogo ali de gestão que você, como empresário, vai ter que se organizar para fazer. Porque um ponto muito importante que muita gente desconsidera, a gente falou disso no começo, né? Vender no marketplace não tem barreira de entrada. Só que eu acredito que tem barreira de sucesso. É muito fácil entrar. É muito fácil vender os primeiros milhares de reais ali. Mas, ao mesmo tempo, escalar, manter isso por bastante tempo, aí vai depender da tua gestão. Vai depender do teu posicionamento como empresário. E, às vezes, o posicionamento como empresário é tomar decisões difíceis. É saber falar coisas difíceis pro próprio time. É saber falar com um jeito que fala assim, cara, você vai ter que vir de sábado. Ah, mas meu patrão, eu não quero. Eu tenho festa na sexta-feira. Tudo bem, você não vem nesse, mas você vem no próximo. Então o teu amigo vem, ele vai fazer o teu trabalho e o dele, e aí depois vocês conversam. Cara, se você conseguir chegar num acordo dessa forma, funciona. Mas é uma decisão, e são decisões que vão acontecer todos os dias, e o foco do empresário tem que ser em decisões de gestão. Aí a gente
qual que é a nossa função como empresa, qual que é a nossa função como assessoria de performance? É que vocês comprem tempo, para que o tempo de vocês seja em, cara, quanto que eu vou mandar, quantas pessoas que eu vou mandar no sábado, quantos % dos meus pedidos que eu vou mandar no sábado. É isso que o empresário tem que estar pensando, decisões de gestão, não em se eu subo ou desço o ROAS da campanha. Total. Eu acho que é importante a gente, quando olha para essa questão da gestão, dá para a gente dividir em 4 aspectos, né? E um deles é aquele em que ele consegue comprar tempo contratando a gente, por exemplo, que é a gestão comercial, estratégia de marketing e vendas dentro dos marketplaces. Falar com o fornecedor, tomar um café com o fornecedor. Exato. Então, assim, isso é um ponto extremamente importante. Gestão financeira. Extremamente importante. Gestão de pessoas. Se você não pensa nisso ainda porque você é pequeno, o teu objetivo é pensar em algum momento. Você tem que ter isso como foco, né? E por fim, você vai ter a tua estratégia dentro do marketplace, de anúncio, a tua estratégia de publicidade, de promoção. Então, vê, ele é um dos pilares e que é um pilar que você consegue, como dono do negócio, abstrair, tornar isso uma responsabilidade de um terceiro que tenha esse conhecimento para que você possa olhar para os outros 3. Porque sem os outros 3, o resultado não vai acontecer. E os outros 3 não tem como você terceirizar. Não tem como. Não tem como. Financeiro dá para terceirizar? Dá, mas, cara, é importante você olhar para tua gestão, para tua estratégia financeira, porque no fim o dinheiro é seu. Total. Gestão de pessoas dá para terceirizar? Não dá. Impossível. Não tem como. Gestão comercial dá para terceirizar? Cara, se você contratar um compras ali, você consegue. Só que quanto tempo vai demorar pra treinar um compras? Quanto que é a vazão de compra que você tem? Faz sentido ter um compras? Quanto que um bom compras vai custar pra tua operação? E, cara, é o passo mais difícil que todo empresário, todo vendedor de marketplace dá, é justamente o passo de quando que eu vou passar a delegar as compras de produto. E não a reposição do estoque. Tô falando a compra como estratégia mesmo, de novos produtos, importação, planejamento. Isso é a última coisa que o empresário consegue delegar. Porque é um negócio muito particular, né? Gestão de relacionamento de fornecedor é um negócio muito particular, né? Total. Só nesse assunto do sábado ainda, para fechar a minha parte, eu acho que assim, você que vai conversar com a tua equipe para vir de sábado agora, que não faz isso e que quer fazer porque precisa, entenda o sábado também como um dia que não precisa ser aquela regra de chegar às 7, sair às 5 e ir embora para sua casa. Não. Pô, tenta receber com café pelo menos, porque você tá indo para lá também provavelmente. Então, veja que a sua equipe também precisa desses incentivos e que isso não é bobeira, isso não é um gasto inútil, tá? Constrói uma dinâmica, isso né? nem é gasto, na verdade, né? Faz o sábado ser mais leve. Eu já trabalhei em operações que rodavam de sábado, já acompanhei operações que rodavam de sábado e, cara, às vezes é coisa básica. Quer ver? Permite ir de bermuda no sábado. Você mata um problema que é só porque você sair de casa sem aquele peso da calça, já dá outro clima. Putz, hoje não é dia de trabalho, hoje é um dia que é só meio período. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de macete da gestão facilita a sua operação rodar melhor, ser mais saudável e não ter furo de gente num período que é tão importante para você manter a loja girando. Boa. Muito bom. Acho que a gente trouxe todos os tópicos em relação a essas principais mudanças, assim, tanto na parte logística quanto na parte de profissionalização. Vitão, para fechar, o que você acha que é a principal dica, assim, de tudo aquilo que a gente trouxe aqui para sintetizar para quem hoje está nesse cenário, está faturando, está começando 20 mil, 30 mil dentro dos marketplaces e se deparou com 1 milhão de informações que a gente trouxe aqui hoje? Se eu fosse você, vou falar pra mim como se eu fosse você aí, tá? A primeira coisa que eu ia fazer é pegar todas as centrais de vendedor e ler. Eu vou ler tudo detalhadamente. Eu vou imprimir, eu vou trocar com todo o meu time, com todas as pessoas que estão junto comigo na operação. É a primeira coisa. Vou ver todos os vídeos. Vídeo no YouTube da Mamba, vídeo no Instagram da Mamba. Vou rever esse podcast aqui. Por mais que aqui a gente falou sobre um papo muito mais estratégico do que da mudança em si, como que as mudanças influenciam em outros aspectos, entender a mudança é primordial. Aqui a gente fez o extra mile. Aqui a gente olhou para o que além da mudança vai impactar na tua operação. Então acho que o primeiro passo é, cara, lê e entende a mudança. Nesse vídeo aqui você entendeu o porquê mudou, mas você precisa entender o que mudou, tá? A gente fez a lógica correta aí para analisar um problema. Então beleza, você entendeu o porquê, aí você vai entender o que mudou, certo?
Uma vez que você entendeu tudo isso, aí você vai precisar entender o que você precisa mudar no teu negócio. Aí você vai buscar a calculadora, vai buscar todos os pontos. Então, em resumo, você entendeu o que mudou. Agora você precisa mudar no teu negócio. Porque não adianta só ouvir, não adianta pegar o podcast, não adianta pegar todas as anotações, enfiar no fundo do armário e falar, depois eu me viro. Então, entende, absorve, estuda sobre o tema e aí parte para ação. Não dá para esperar para ter ação, a gente não tem tempo, não dá para esperar para ter ação, mas isso é a máxima que se aplica para tudo, né? Não adianta a gente se preparar, a gente estudar, a gente entender e não tá no dia a dia, não partir para ação sempre. Então, a minha mensagem final é: você entendeu, agora parte para ação, vai pro campo de batalha aí e coloca tudo em prática. E tem muita coisa para fazer. E aí, Gu? Bom, eu acho que como operações assim, a gente sofre muito com informação demasiada, né? A Mamba, pelo que eu vi de mercado e pelo que a gente, antes de entrar aqui, estando aqui, é o único lugar que a gente encontra tudo organizado, e isso vale ouro. Encontrar o passo a passo, tanto no YouTube, pelos podcasts que vão sair, esse aqui, encontrar tudo isso organizado, com trilhas organizadas, para você conseguir aprender, começar a planejar isso, executar de forma organizada, tudo ali trilhado, é muito difícil de encontrar. A informação está muito dissipada. Então, a minha dica esse é um ano-chave, os próximos 5 anos são muito intensos, tem muitas mudanças vindo por aí, e se você não conseguir organizar as informações, não vai adiantar nada. Bom, acessa a gente pelo YouTube, ouve os podcasts, e como o Victor falou, vai pra ação, porque aqui a gente pelo menos está te entregando tudo isso organizado. Sensacional. Acho que é isso. A regra de ouro é você não ficar refém daquilo que está estabelecido, né? Então a gente sabe, os marketplaces mudam muito, o mercado muda muito. A gente trouxe vários tópicos aqui em relação a algumas dessas mudanças. Vão vir mais nos próximos podcasts. A gente vai estar mastigando algumas dessas mudanças ainda. Tudo tem os seus detalhes de como que a gente pode utilizar dentro do negócio, dentro da estratégia. Família, obrigado pela participação de vocês, que foi top o conteúdo. E não esquece, se você está assistindo aqui esse conteúdo junto com a gente, não deixa de se inscrever. Você vai poder acompanhar todos os próximos. Tem muita coisa boa vindo. Vários participantes que vão estar aqui para a gente trocar ideias, falar sobre negócios, marketplace. E com certeza vai ter insight importante para você aplicar dentro do seu negócio. Então já se inscreve e comenta aqui também o que é que você quer assistir. Quais são os próximos conteúdos? O que é aquilo que dá a principal dor dentro do teu negócio que você quer ver um diálogo bacana aqui com pessoas que são da área falando sobre para trazer ainda mais insights e novidades para vocês. E aí, se você esperou até agora para ouvir todos os comentários do Carnaval do Rio de Janeiro que o Gustavo prometeu aqui, ouve a gente no próximo episódio. É isso, vai sair, hein? É isso, vai sair com detalhes, tá? Não esqueça da Virgínia, com detalhes. É Muito isso. bom. Muito obrigado, Pessoal, família. valeu, até a próxima. Abraço. Tchau, valeu.